Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Hoje vamos mergulhar no tema dos fundos de renda fixa, baseando nossa análise em um excelente artigo do blog da Toro Investimentos que descomplica o que são e como investir nos melhores. Vamos explorar os detalhes que muitas vezes ficam escondidos nas letras miúdas dos contratos e que podem fazer toda a diferença no seu bolso. Se você já investiu em algum fundo de renda fixa e teve uma experiência boa ou ruim, ou se tem alguma dúvida que nunca conseguiu esclarecer, compartilhe sua história ou sua pergunta nos comentários. A sua vivência pode ajudar muitas outras pessoas que estão começando agora. Neste vídeo, vamos desvendar o que realmente é um fundo de renda fixa, como ele funciona na prática no dia a dia e quais são os diferentes tipos que existem, desde os mais seguros até aqueles que escondem alguns riscos. E para prender a sua atenção, aqui vai uma informação crucial que muitos investidores iniciantes desconhecem. Você sabia que mesmo em um fundo de renda fixa, considerado seguro, você pode ter prejuízo em um dia, uma semana ou até mesmo em um mês? Isso acontece por causa de um mecanismo chamado marcação a mercado, que vamos explicar em detalhes e que pode causar grandes sustos para quem não entende seu funcionamento. Para começar, vamos entender a estrutura por trás dessa modalidade de investimento. Um fundo de renda fixa funciona de maneira muito parecida com um condomínio. Imagine um prédio onde várias pessoas moram. Sozinhas, elas talvez não conseguissem pagar por uma piscina, uma academia completa ou um sistema de segurança de ponta. Mas juntas, dividindo os custos, tudo isso se torna possível. O fundo de investimento segue a mesma lógica. Vários investidores, chamados de cotistas, juntam seu dinheiro em um único lugar. Esse montante total, que pode chegar a milhões ou até bilhões de reais, é administrado por um profissional, o gestor. O trabalho do gestor é pegar todo esse dinheiro e comprar diversos ativos financeiros, como se estivesse fazendo as compras do condomínio. A grande vantagem é que, com um volume de dinheiro muito maior, o gestor consegue acesso a investimentos com melhores taxas e condições, que uma pessoa sozinha, com pouco dinheiro, jamais conseguiria. Cada investidor é dono de uma pequena parte desse todo, uma fração chamada de cota. O valor dessa cota muda todos os dias, dependendo do desempenho dos ativos que o gestor comprou. Se os investimentos se valorizam, o valor da cota sobe. Se eles se desvalorizam, o valor da cota cai. Portanto, o seu rendimento vem da valorização dessas cotas. A regra básica, estabelecida pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, a ANBIMA, é que um fundo, para ser classificado como de renda fixa, precisa investir no mínimo 80% do seu patrimônio em ativos atrelados à variação da taxa de juros, como a Selic, ou a índices de preços, como o IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação. Isso significa que a maior parte do dinheiro do fundo estará aplicada em títulos que têm uma previsibilidade de rendimento, como títulos públicos do Tesouro Direto, CDBs de bancos, debêntures de empresas, entre outros. Os 20% restantes podem ser aplicados em outros tipos de ativos, como ações ou moedas, para tentar buscar uma rentabilidade um pouco maior, mas essa parcela é limitada para não descaracterizar o fundo como sendo de renda fixa. É essa composição que define o perfil do fundo, se ele é mais conservador ou um pouco mais arrojado. Agora, vamos aprofundar em como essa engrenagem funciona no dia a dia. Quando você investe, na prática, você está comprando cotas. Se você investe R$1.000 e a cota do fundo no dia vale R$10, você adquire 100 cotas. O gestor, por sua vez, está constantemente analisando o mercado. Ele compra e vende títulos buscando as melhores oportunidades. Por exemplo, se ele acredita que a taxa de juros vai cair, ele pode comprar títulos pré-fixados mais longos, que tendem a se valorizar nesse cenário. Se ele prevê uma alta da inflação, ele pode aumentar a posição em títulos atrelados ao IPCA.
Essa gestão ativa é o que diferencia um fundo de simplesmente comprar um título de renda fixa por conta própria. Você paga uma taxa para que um especialista tome essas decisões por você. E é aqui que entra o conceito que mencionamos no início, a marcação a mercado. Todos os dias, o administrador do fundo é obrigado a calcular o preço de cada título da carteira como se fosse vendê-lo naquele exato momento, pelo preço de mercado. Imagine que o gestor comprou um título do Tesouro prefixado que paga 10% ao ano. Se no dia seguinte o Tesouro lança um novo título, muito parecido, mas que paga 12% ao ano, o título antigo, que paga menos, perde valor. Ninguém vai querer comprar o título de 10% pelo preço cheio se pode comprar um novo que paga 12%. Essa desvalorização é refletida imediatamente no valor da cota do fundo. É por isso que, mesmo sendo de renda fixa, o valor da sua cota pode oscilar e até ficar negativo em alguns dias. É um mecanismo transparente, mas que assusta quem espera um rendimento sempre positivo e linear, como na poupança. É uma situação que, sejamos sinceros, pode ser bastante frustrante para o investidor que buscou a renda fixa, justamente para ter segurança e previsibilidade. Entendendo o funcionamento, podemos explorar os principais tipos de fundos de renda fixa disponíveis no mercado. O tipo mais comum e geralmente o mais seguro é o fundo de renda fixa simples. Por lei, ele deve investir no mínimo 95% do seu patrimônio em títulos públicos federais ou em títulos privados de baixíssimo risco de crédito. São fundos ideais para a sua reserva de emergência, pois têm alta liquidez, ou seja, você consegue resgatar o dinheiro rapidamente e o risco é extremamente baixo. Em seguida, temos os fundos referenciados, cujo objetivo é seguir de perto o desempenho de um indicador, um benchmark. O mais famoso é o Fundo DI, que busca acompanhar a variação do CDI, o Certificado de Depósito Interbancário. O CDI é uma taxa de juros muito próxima da Selic, a taxa básica de juros da nossa economia. É a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro uns aos outros por um dia. Então, quando você ouve que um fundo DI rendeu 100% do CDI, significa que ele entregou uma rentabilidade praticamente igual à dessa taxa. Eles também são muito seguros e com alta liquidez, servindo bem para reservas de emergência ou para aquele dinheiro que você vai precisar no curto prazo. Outro tipo de fundo referenciado, muito importante, são os fundos de inflação, ou fundos IPCA. O objetivo deles é proteger o seu dinheiro da perda do poder de compra causada pela inflação. Eles investem principalmente em títulos atrelados ao IPCA, como o Tesouro IPCA+. O rendimento desses títulos é composto pela variação da inflação mais uma taxa de juros real, pré-fixada no momento da compra. Investir em um fundo desses é uma forma de garantir que seu dinheiro vai render acima da inflação, gerando um ganho real. São mais indicados para objetivos de médio e longo prazo, como a aposentadoria ou a compra de um imóvel, pois seus preços também oscilam bastante com a marcação a mercado. Por fim, temos uma categoria que exige mais atenção: os fundos de crédito privado. Esses fundos investem a maior parte do seu dinheiro, mais de 50%, em títulos de dívida de empresas, como debêntures, ou de bancos de médio e pequeno porte, como CDBs, LCIs e LCAs. A lógica aqui é que empresas e bancos menores oferecem juros mais altos para captar recursos, pois o risco de não pagarem a dívida, o chamado risco de crédito, é maior do que o do governo. Consequentemente, esses fundos têm um potencial de retorno maior, mas também embutem um risco significativamente mais elevado. Se uma empresa da carteira do fundo quebrar e não honrar sua dívida, os cotistas podem ter um prejuízo relevante. É por isso que eles não são recomendados para investidores conservadores ou para reserva de emergência.
Ao considerar investir, é fundamental analisar os riscos envolvidos, mesmo na renda fixa. O primeiro, como já vimos, é o risco de crédito, presente principalmente nos fundos que investem em títulos de empresas. O segundo é o risco de mercado, que é a possibilidade de o valor dos títulos oscilar devido a mudanças na economia, como na taxa de juros ou na inflação. É esse risco que causa marcação a mercado. O terceiro é o risco de liquidez, que é a dificuldade de transformar suas cotas em dinheiro sem perdas. A maioria dos fundos de renda fixa para o varejo tem liquidez diária, ou seja, você pede o resgate em um dia e o dinheiro cai na sua conta no mesmo dia ou no dia seguinte. Mas existem fundos, especialmente os mais arrojados, com prazos de resgate de 30, 60 ou até mais dias. Ficar atento a esse prazo é crucial para não ser pego de surpresa. E claro, não podemos nos esquecer dos custos, que podem comer uma parte considerável da sua rentabilidade. O principal custo é a taxa de administração. É um percentual anual cobrado sobre o valor total que você tem investido no fundo. Essa taxa remunera o gestor, o administrador e toda a estrutura do fundo. Ela é provisionada diariamente, o que significa que um pedacinho dela é descontado do valor da sua cota todos os dias, independentemente se o fundo rendeu ou não. E aqui fica um ponto de indignação. Mesmo em um mês de prejuízo, a taxa de administração será cobrada. Por isso, comparar as taxas é fundamental. Para fundos mais simples, como os de renda fixa simples ou DI, taxas acima de 0,5% ao ano já podem ser consideradas caras. Para fundos mais complexos, que exigem uma gestão mais ativa, taxas maiores podem se justificar, mas sempre com um olhar crítico. Além da taxa de administração, alguns fundos, geralmente os mais sofisticados, cobram a taxa de performance. É uma espécie de bônus para o gestor, caso ele consiga superar a meta de rentabilidade do fundo. Por exemplo, um fundo pode cobrar 20% sobre o que exceder 100% do CDI. Se o CDI no ano foi de 10% e o fundo rendeu 12%, a taxa de performance incidirá sobre esses 2 pontos percentuais de excesso. É uma forma de alinhar os interesses do gestor com os do cotista, mas também representa um custo a mais a ser considerado. Por último, mas talvez o mais doloroso para o investidor, é a tributação. Existe o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, que só incide sobre os rendimentos se você resgatar o seu investimento em menos de 30 dias. A alíquota é regressiva, começando em 96% no primeiro dia e chegando a 0% no 30º dia. É um incentivo para não fazer resgates no curtíssimo prazo. O principal tributo, no entanto, é o imposto de renda, que incide apenas sobre o rendimento no momento do resgate. A alíquota também é regressiva, ou seja, quanto mais tempo você deixa o dinheiro investido, menos imposto paga. Começa em 22,5% para aplicações de até 180 dias e vai caindo até chegar à alíquota mínima de 15% para aplicações com mais de 720 dias. Mas a forma como o imposto de renda é recolhido na maioria dos fundos de investimento é o que gera mais confusão. Trata-se do famoso come-cotas. É um adiantamento do imposto de renda que a Receita Federal recolhe automaticamente 2 vezes por ano, no último dia útil dos meses de maio e de novembro. Nesse dia, o administrador do fundo calcula o rendimento obtido no período. Aplica a menor alíquota de imposto de renda da tabela, que é de 15%. Em vez de você pagar em dinheiro, o sistema come uma parte das suas cotas, o equivalente ao imposto devido. Você continua com o mesmo valor financeiro, mas com um número menor de cotas. Isso é particularmente perverso, pois reduz a sua base de investimento sobre a qual os juros futuros irão incidir. É um detalhe técnico que diminui o poder dos juros compostos a seu favor. E o pior é que,
Se você resgatar o dinheiro antes da alíquota chegar a 15%, a diferença será descontada no momento do resgate. Então, como escolher um bom fundo de renda fixa em meio a tantas opções? O primeiro passo é ter clareza sobre o seu objetivo. Para que você está guardando esse dinheiro? Se for para a sua reserva de emergência, você precisa de segurança e liquidez. Um fundo renda fixa simples ou um fundo DI com taxa de administração baixa, abaixo de 0,5% ao ano, são as melhores opções. Se o seu objetivo é de longo prazo, como aposentadoria, e você quer se proteger da inflação, um fundo de inflação pode ser uma excelente escolha, mesmo com a volatilidade no curto prazo. Se você tem um perfil mais tolerante a riscos e busca uma rentabilidade maior, pode destinar uma pequena parte da sua carteira para um fundo de crédito privado, mas sempre ciente dos riscos. Depois de definir o objetivo, você precisa pesquisar. Leia a lâmina de informações essenciais do fundo e o seu regulamento. Esses documentos contêm todas as informações importantes. Qual é a estratégia do fundo? Onde ele investe? Quais são os riscos? Quais são todas as taxas cobradas? E qual é o prazo de resgate? Verifique também o histórico de rentabilidade do fundo, comparando-o sempre com o seu benchmark. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Mas um fundo que consistentemente perde para o seu indicador de referência é um mau sinal. Analise também quem é a gestora por trás do fundo. Gestoras com boa reputação e com uma equipe experiente tendem a entregar resultados mais consistentes no longo prazo. Investir nos melhores fundos de renda fixa exige um pouco de estudo e dedicação. A boa notícia é que hoje, com as plataformas de investimento abertas, você tem acesso a centenas de fundos de diversas gestoras diferentes em um só lugar. Você não precisa mais ficar limitado aos fundos oferecidos pelo seu banco comercial, que muitas vezes possuem taxas de administração altíssimas e rentabilidade baixa. A diversificação é uma das maiores vantagens que o investidor tem hoje. Ao invés de colocar todo o seu dinheiro em um único fundo, você pode distribuir entre diferentes tipos de fundos, com estratégias e níveis de risco distintos, montando uma carteira mais equilibrada e resiliente às variações do mercado. Por exemplo, você pode ter a maior parte em um fundo DI para segurança e liquidez, uma parcela em um fundo de inflação para o longo prazo e uma pequena fatia em um fundo de crédito privado para apimentar a rentabilidade. Em resumo, os fundos de renda fixa são uma porta de entrada excelente para o mundo dos investimentos. Eles oferecem diversificação, gestão profissional e acesso a ativos que seriam difíceis de alcançar individualmente. No entanto, é um erro pensar que são todos iguais ou isentos de riscos. Entender as diferenças entre os tipos de fundos, analisar cuidadosamente os custos envolvidos, especialmente a taxa de administração e o impacto do come-cotas. E alinhar a sua escolha com os seus objetivos pessoais e seu perfil de investidor são os passos fundamentais para tomar uma decisão consciente e bem-sucedida, garantindo que seu dinheiro trabalhe para você da forma mais eficiente possível. Agradecemos por sua audiência e por nos acompanhar nesta análise detalhada. Convidamos você a explorar os outros vídeos do nosso canal, onde abordamos diversos outros temas do universo financeiro para te ajudar a investir cada vez melhor.